Sabe aquela sensação de frio na barriga antes de uma entrevista de emprego? Pois é. Mas e se a gente pensasse nela não como um teste de nervos, mas como uma performance estratégica? Hoje, a gente vai detalhar os comportamentos que fazem toda a diferença, sabe? Desde a preparação até o aperto de mão final. Então, fica a pergunta: como é que se ganha uma entrevista antes mesmo dela começar? Parece impossível, né? Mas a resposta para isso é o que de fato separa quem só participa do processo de quem é aprovado. O grande segredo, na verdade, está no que acontece muito, mas muito antes da primeira pergunta a ser feita. Para a gente dominar essa jornada, nosso roteiro vai passar por 5 estágios essenciais. Primeiro, a preparação, que é a base de tudo. Depois a gente mergulha na linguagem corporal, aquilo que a gente comunica sem falar nada. Na sequência, como estruturar aquela resposta de impacto, sabe? E claro, como lidar com as perguntas difíceis. E para fechar com chave de ouro, como deixar uma impressão final que fica na memória. Bora começar então pelo que é talvez o pilar mais importante de todos: a preparação. Pode não parecer, mas a avaliação de uma candidatura começa bem antes da primeira pergunta. É nesse pré-jogo, digamos assim, que a base para o sucesso é toda construída. Olha, essa preparação se apoia em 3 pilares bem práticos. Primeiro, pesquisa profunda. E não é só dar uma olhadinha no site, não. É entender de verdade a cultura, a missão, os desafios da empresa. Segundo, mapear as competências. Isso significa ter na manga umas 3 boas histórias reais que mostrem na prática que as habilidades para a vaga estão ali. E por último, mas não menos importante, pontualidade. Chegar uns 15 minutos antes da entrevista presencial ou testar a tecnologia 20 minutos antes da chamada online, isso é o básico do básico. A primeira demonstração de respeito e profissionalismo. Ok, preparação feita, tudo certo. Agora o foco muda para o momento da entrevista. E aqui, gente, a comunicação não verbal é simplesmente fundamental. Existem estudos que mostram que a primeira impressão se forma em questão de segundos, muito antes de qualquer resposta super elaborada. É aquela história, o corpo fala antes da boca. Então, vamos falar das 4 chaves da confiança não verbal. Primeiro, contato visual. Manter o foco no entrevistador ou na câmera mostra que a pessoa está engajada, segura. Segundo, a postura. Sentar com as costas retas, braços descruzados, isso comunica a abertura, receptividade. Terceiro, os gestos. Usar as mãos de forma natural para dar ênfase, sabe? Sem ficar se mexendo de ansiedade. E por fim, o sorriso. O sorriso natural, gente, cria empatia na hora. Quebra o gelo. E olha só que interessante a diferença que isso faz. De um lado, a gente vê todos os sinais que gritam desinteresse ou ansiedade. Braços cruzados, olhar para baixo. Do outro, tudo que projeta confiança e abertura. Pode ser a mesma pessoa, mas a mensagem que ela passa é completamente oposta, só mudando a postura. Agora vamos falar das respostas. E aqui tem um segredo. O objetivo não é dar uma resposta perfeita, até porque isso nem existe. O lance é ter uma resposta bem estruturada. Acredite, muitas vezes a clareza e a organização do que é dito importam até mais do que o conteúdo em si. E para ajudar nisso, existe uma ferramenta super eficaz, o método STAR. Basicamente, ele ajuda a transformar uma resposta numa pequena história com começo, meio e fim. É um jeito prático e bem convincente de demonstrar as competências. Vamos ver como funciona na prática. O S é de situação, para dar um contexto rápido. O T é de tarefa, ou seja, qual era o objetivo ou problema a ser resolvido. O A é de ação, essa é a parte principal, o que foi feito de fato. E o R é de resultado, aqui é onde se prova o valor, sabe? Se puder usar números, melhor ainda. É uma fórmula simples para criar uma resposta de impacto. Ah, e toda entrevista tem aquele momento, né? A pergunta difícil, aquela que dá um gelo. Mas olha, em vez de ver como uma armadilha, com a estratégia certa, essa pergunta pode ser a oportunidade de ouro para se destacar de verdade. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias para essas perguntas comuns. Quais são seus pontos fracos? O segredo aqui é mostrar que a pessoa se conhece, falar de uma habilidade real que está sendo melhorada, tipo, estou fazendo um curso de Excel avançado. Nada de clichê, por favor. E a clássica, por que deveríamos contratar você? Aqui o foco é total em conectar as habilidades com a solução de um problema da empresa. E quando o assunto é salário, a melhor saída é dar uma faixa baseada em pesquisa de mercado. Isso mostra profissionalismo. E quando parece que acabou, não acabou. A entrevista não termina na última resposta. Os momentos finais, gente, são cruciais para deixar aquela impressão positiva que vai durar.
São 2 passos finais que podem fazer toda a diferença. Primeiro, no final, fazer perguntas inteligentes. Perguntar sobre o dia a dia da equipe, sobre os próximos desafios. Isso mostra um interesse genuíno. E segundo, o e-mail de agradecimento. Um e-mail simples, profissional, enviado em até 24 horas, reforça o interesse e o entusiasmo. Parece um detalhe, mas é um gesto pequeno com um impacto gigante. E para a gente fechar, quero deixar uma reflexão. Pensa só. Se uma entrevista fosse assistida no mudo, sem som nenhum, o que a linguagem corporal de uma pessoa diria sobre ela? Talvez essa seja a avaliação mais honesta do impacto que a gente causa, sem precisar dizer uma única palavra.